E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui da Move 8 Produções, transmitido também pela Rádio Difusora. E lembrando que este programa está no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de áudio e vídeo aí pela internet, sempre trazendo para vocês, assistentes ou ouvintes, um bom papo, uma boa conversa. E mais um ano vamos fazer o quê? A divulgação do ato do Dia das Mulheres. É dia 8, né? Que todo mundo gosta de dar o quê? Bombom e flor. Você vai no mercado, você ganha bombom e flor. Ganha respeito o resto do ano? Não, não ganha. Não ganha, mas assim, a bombom e a flor compensa tudo, né, meninas? Pois é. Bem-vindas, tudo bem? Como vocês estão? Apresentem-se. Aqui temos uma sócia aqui da casa já. Tá sempre aqui representando alguma coisa, né? Mas Sempre. sempre representando as mulheres. Muito bem. Sou Fernanda Mendes, sou PLP, professora da Rede Estadual de Ensino, sou uma das fundadoras da Rede Valentes. E estamos aqui mais uma vez, né, nos organizando para poder fazer esse ato em Jundiaí, mostrar que nós, mulheres feministas, estamos aqui, somos potência e Estamos na luta. na luta de sempre. Eu sou a Mariana, sou novata aqui no... Bem-vinda, primeira Agora vez sim, de uma Mari aqui, Primeira gente. vez. Primeira vez. Eu sou a Mariana, eu sou professora no estado também, sou artista visual na cidade, artista independente, faço parte da Rede Valentes, faço parte da comunicação também da Rede Valentes, e estamos aí para mais um ano cuidando do GT de arte e produção do Ato Mulheres. E esse ano, pós-pandêmico agora, né, com certeza, estamos aí na luta, mais uma vez, juntas, ainda mais fortes e sobreviventes, né? Sobreviventes, mulheres sobreviventes aí, não só a este BR, Sim. né? Mas também é uma pandemia, né? Que não foi fácil. Uma pandemia no Nossa. Brasil. Pandemia no Brasil, gente, num governo daquele que não podemos dizer o nome, Não né? podemos nominar. Daquele que está na Disney. Vive na Disney, né, inclusive. Pois é, e a gente, principalmente, acho que nós mulheres fomos quem mais sofremos, né, a gente inclusive tem Sim. dados disso, né, fomos quem mais sofremos e a gente tá aqui continuando, lutando, acho que é o mais importante, né. Sim, sim. Mostra- Que é uma conversa, assim, ela acaba. Todos os veículos de comunicação querem fazer pauta do Dia das Mulheres, e aí fala mulheres no mercado de trabalho, mulheres empreendedoras, e aí romantizam tanto o empreendedorismo feminino, sem levar em conta que muitas mulheres são demitidas depois da gestação, né? Assim, Sim. que as mulheres realmente não têm espaço, porque na entrevista de emprego já começa, né? Se o seu filho ficar doente, quem cuida? Né? Você tem filho? Essas violências são do dia a dia, Sim. né? E aí tratam o empreendedorismo feminino, óbvio, né? Com todos os méritos, e sou super levanto a bandeira do mérito, mas a meritocracia ali também temos um limite para essa conversa, né? Sim. E são conversas do ano todo, né? Você falou que mulheres sofreram na pandemia desde violência, Todos os tipos de que a violência gente pode imaginar. a sobrecarga mental também, né? Sim. E que não deixa de ser um tipo de violência, né? Às vezes a gente pensa na violência física, né? A primeira coisa que a gente pensa. Sempre. Mas tem a questão, a violência são os dados das mulheres que entraram em depressão, Sim. que tiveram crises de ansiedade, crises de tentativas de suicídio. Esse número aumentou muito na pandemia, principalmente para mulheres. E a gente nem tá entrando na pauta das mulheres negras. Sim, Né? é porque tem isso, né? Mulheres, aí tem Sim. os recortes, Exato. as mulheres negras, Sim. periféricas, as mulheres trans, a gente tem vários recortes dentro, não é uma pauta que dá para ser unificada, né? Ela acaba sendo, né, embaixo da bandeira, mas assim, é muito diferente, né? O feminismo para mim é uma coisa, para Fê é outra, para você é Totalmente diferente. outra, totalmente diferente nossas lutas, né? E é Elas por se isso que a gente- encontram, mas são diferentes. Por isso que a gente tem que se unir, porque a gente tem que, pra gente poder se reconhecer e tá falando por nós, né? Por cada uma Sim. de nós e nas nossas diferenças, que a gente, dentro da diversidade, a gente vai acabar se juntando, se unindo e fazendo as transformações. Inclusive, por conta disso, o nosso tema, que foi bastante debatido, conversado e assim, quem inclusive trouxe ele pra gente, né, pensar qual seria o nome desse ato desse ano, né? Foi a Fernanda Lucena, né, que inclusive está com a gente também lá na Rede Valentes. E faz um trabalho incrível, né? O apoio, é uma mulher que é uma advogada que dá um Sim. apoio imenso para mulheres.
E ela falou assim, poxa, a gente tá num ano de renascimento. E nada melhor do que a gente falar de mulheres e a gente pensar na questão dos direitos humanos. Claro. E o discurso do nosso ministro foi de onde inspirou a gente. Do Silvio. Exatamente. Ai, ficou gente. Foi, né? Me recuso a chorar nesse programa, então só quero falar isso. Foi da onde a gente se inspirou, né? A Fer trouxe essa lembrança e falou assim, olha, a gente precisa falar que nós existimos, que resistimos e somos importantes. Então, não vai ser assim que eu vou chorar também. Pessoa aqui, né? A pessoa tá o quê? Carregada anos e anos e anos desse massacre desse Brasil, que continua, né? Porque, enfim, já Ainda terá um tempo, o né? massacre já existia antes, mas ele Sim. ficou muito mais virulento aí nesses últimos 6 anos, talvez, As pessoas né? elas não têm mais medo, né, Sim. Tainá, De serem expor violentas. o quanto violentas e quão cruéis elas são. Sim. Acho que é isso. Elas saíram Sim. realmente do armário. Mas assim, eu acho que é educativo isso até, né? Esse Brasil que nos apareceu tão descaradamente, né, que as pessoas perderam a vergonha, eu acho até que serve por um processo educativo da gente discutir coisas que só varreram para baixo do tapete, né? Desde a abolição dos negros escravizados aqui no Brasil, que não, agora vocês são livres. E aí várias políticas até de encarceramento, várias políticas públicas racistas que estão aí até hoje, né? E estão refletidas também na sociedade, para além das políticas públicas, há um reflexo social. E também a anistia ali da década de 80 de uma ditadura militar extremamente violenta, né? Então a gente tem essas feridas aí que estão abertas, mas eu amputei o braço, põe um band-aid, resolve, né? É mais ou menos isso que a gente lida, né? Assim que a gente E isso lida. que você falou também tá ligado na meritocracia. Se você quer, Total. você consegue. E a meritocracia, ela tá atrelada ao capitalismo Sim, e ao sim. machismo. As duas estruturas que espancam a gente, que Sim. vêm pra cima da gente. Cada uma, como você falou, cada uma vai sentir de um jeito. Claro. Mas, por exemplo, historicamente, essas pessoas, né, que destilam ódio, como tomam um copo, o ódio para elas é um copo d'água, elas estão desde a época do descobrimento ou do roubo, né? Porque Descobrimento, pra vamos mim lá, essa galera gente. já que Desde queria a época das avisar todo mundo. invasões, né? Olha, o Ailton Krenak fala que existe uma grande diferença entre colonizador e ladrão. Sim, fomos saqueados ali, né? Então, e aí essa galera sempre foi beneficiada pelo poder público, entre aspas, né? Que era feito, a política era feita por pessoas da Dessa burguesia, né? desse mesmo nicho. Então, por exemplo, lá da abolição, Rui Barbosa assinou para que os fazendeiros, quando, né, caíram em cima dele, não fossem prejudicados. A gente teve anistia na década de 80. Sim. E a gente tá vendo agora. Porque uma das pautas da abolição, eu sempre gosto de falar isso aqui, porque não, olha que ótimo, a princesa Isabel aboliu, ficou tudo bem, né? Tá tudo certo, tá tudo ótimo. Mas teve duas coisas que isso é muito marcante e reflete muito hoje, né? Que uma é que os fazendeiros teriam que ser indenizados, como se os seus escravos fossem sua propriedade, que de fato na época se tratava assim, coisas, né? Como coisa. Então, a gente vai abolir, vamos libertar, mas você será indenizado pelo que você vai perder. Então, esse era uma primeira conversa, e a segunda era, na negociação, era que teria reforma agrária. A reforma agrária já é uma pauta desde a abolição, e não aconteceu. Aí vem na década de 50 o Brizola lá, com políticas falando de reforma agrária no Brasil, e até hoje a reforma agrária não foi feita. E aí virou coisa de comunista, né? Coisa de comunista, coisa de comunista, né? É coisa do MST agora, é coisa do MST. Que, aliás, o MST que manda as comidas lá pros Yanomami, o MST que trabalhou fortemente aí durante a pandemia para levar alimentos onde o Brasil não chegava, né? Onde o governo... Ele podia chegar ao governo, mas aí colocaram um cara de logística na saúde, acho que deu uma descompensada, né? Não deu muito certo. Deu tudo errado, na verdade. Mas a gente tem essas feridas bastante abertas, né? E quando você fala de meritocracia, que é o capitalismo é o patriarcado e todas essas estruturas, às vezes fica difícil a gente enxergar, né? Claro que, óbvio que vamos reconhecer todos os méritos das pessoas que saíram de um lugar e alcançaram um lugar melhor. Mas, assim, é 1 em 1 milhão, né?
E se não tiver políticas Não é públicas, regra. que eu acho que é o que a gente, né, vamos pensar agora no que a gente está voltando, né, a ter. Se a gente não pensar em políticas públicas, essas pessoas não vão ter chance, nem Sim. oportunidade de se colocar nesse lugar de meritocracia. Ou a gente faz políticas públicas e atende a população, e a gente melhora a situação do nosso país, porque a gente melhora a situação das pessoas, as vidas das pessoas, ou então a gente não vai caminhar. Então não existe meritocracia se não existir A política pública que torne pelo menos possível a existência, né? Porque a gente está Isso, falando de sim. dignidade para existir, que é o mínimo que a Constituição Federal fala, né? Direito à moradia, tem direitos lá tão A lindos, né? A dignidade, dignidade né? humana. E aí, esse meritocracia com muitas aspas, né? Nossa, Porque não total. existe Total. só porque eu quero estar em tal lugar que eu vou estar. Não é assim. Se fosse, sim, existiria meritocracia. Mas eu não posso. Eu preciso dessas políticas públicas para eu Sim. tentar imaginar alguma possibilidade de eu estar lá. Então não Sim. existe a meritocracia. Daí cai por terra no final das contas. É, a questão das cotas é uma que é bem emblemática, assim, para a gente ilustrar agora, né, num Brasil recente, a possibilidade de cotistas adentrarem ali uma universidade pública que antes estava reservado para quem tinha muita grana, fazia cursinho, porque depois que você entra na faculdade, ainda que ela seja pública, você tem moradia, você tem alimentação, você tem transporte, uma série de coisas. Sem contar o conteúdo acadêmico, né? Que é Sim. totalmente grande e exaustivo Sim, também. sim. E aí, como que você vai cobrar que uma criança que tem uma subnutrição, né? Uma criança que não recebeu todos os alimentos durante a sua formação ali, como que você vai cobrar dessa criança que ela acesse, só basta querer acessar o ensino superior, por exemplo, né? Fora todos os outros contextos, né? Das crianças que são assassinadas aí nas periferias, enfim. Mas a criança importante é só aquela que está no ventre de alguém, né? E aí Sim. é A única criança que importa é aquela. essa. A que saiu do ventre já não importa mais. Já não importa mais. Esse é o direito à vida que eles Esse é o tanto direito à lutam, vida. né? E aí eu questiono mesmo. Né? Qual vida é importante? Não entendi. Mas não consigo, não consigo E acompanhar tem que essa lógica. questionar, porque filho de rico é criança. Sim. Filho de pobre é moleque. Tem aquele experimento, né, social, onde colocam duas crianças, uma menina foi preta. foi um experimento que compartilharam Uma até menina recentemente. Mas tem até uma música do Criolo, né? Moleques são meninos, crianças são também. Então, por exemplo, um menino que... Vou falar, por exemplo, da minha galera, que eu dava aula lá para depois de São Camilo, uma coisa... Lá, é bem longe. Onde muitos só conseguiam acesso à escola porque estavam com transporte escolar dado pelo Estado, né? Não é dado, né? A gente paga para isso, mas políticas públicas. justamente. E como que eu vou falar para aquele menino que ele leva um negocinho ali e aqui, ele ganha 10 conto. Esses 10 conto, ele compra, sei lá, um saquinho de feijão. Como é que eu vou falar para esse menino, ó, você tá pensando pequeno. É crime. Poxa, sabe? É a mesma coisa aquela senhora que roubou miojo, porque os filhos dela, sabe? E aí a gente tem uma estudante da USP que vem de uma escola particular, que roubou milhões. O Chavoso da USP fez um post, porque a menina prodígio, saiu uma foto dela, a menina prodígio que levou 1 milhão da formatura. E aí o Chavoso da USP, né, que hoje ele é super reconhecido, youtuber e tal, a foto dele foi parar numa catálogo de identificação da polícia. Eu vi. É bizarro a gente pensar isso, né? Mas é isso. E isso é racismo. Isso é racismo. E as pessoas precisam entender e tem que dar o nome certo pra isso, que é racismo, né? E não é fácil mesmo. Também não é fácil pra gente ter que dar o nome. Olha, isso que você tá fazendo é racismo. Quando a gente chega nesse ponto é porque a violência já foi muito grande. Sim. Porque a gente sempre é tirada de louca. Não, para, eu tô enxergando onde não tem. E não, é racismo. Por exemplo, Rafael Braga foi preso por conta de uma garrafa de pinho-sol. Sim. Ainda foi liberto, mas ainda carrega esse peso. Suzane von Richthofen saiu da prisão e vende chinelos de grife. Virou influencer. Virou influencer. E ela vem... É que assim, é da minha área, da psicopedagogia também, estudar. E ela vende, foi algo que ela aprendeu. E a ideia da penitenciária, essa ideia que a gente tem que trazer também para o encarceramento,
é que as pessoas saiam com profissões, Sim, saiam sim. com uma possível fonte de renda, porém a gente tá falando de uma menina que tá rica ainda. Então, mas o da Richthofen também, eu acho que é bastante educativo. As pessoas, não, tem que morrer na cadeia, tem que Não, apodrecer ela tem que e vender. tal. Mas assim, o direito penal brasileiro, ele não tem prisão perpétua, tá? Para você que quer, né? Não tem Não prisão tem. perpétua no Brasil. E tem os regimes, né? Tem a progressão de pena, como você se comporta, como que é teu comportamento dentro da prisão, enfim. Você vai ter lá um benefício. Tanto que Guilherme de Pádua, né, gente, estava aí até outro dia, pastor e tal, Só né? não tá porque morreu. Mas o da... Morreu? Agorinha. Morreu. Agorinha. Agorinha. Ai, que Gente. maldade. Mas enfim. Mas a Richthofen, se fosse uma menina preta que tivesse cumprido sua pena, ela não teria nem de perto a visibilidade, a importância e o acesso de novo à sociedade, porque é isso. Ela recuperou o acesso dela à sociedade. Se ela não fosse uma menina branca. Se ela não fosse uma. Ainda que ela fosse branca e pobre, ela teria o mesmo lugar, Sim. né? Cumpriu a pena. Agora, uma menina preta no lugar seria o quê? Que emprego que ela ia conseguir? Como ela seria recebida de volta pela sociedade? Como que ela seria recolocada? Né? O sistema carcerário está aí para provar que para preto não existe recolocação, não existe você sair do sistema carcerário brasileiro recuperado. Não. Né? Bem, a gente tem. Eu não lembro agora o nome dela, mas acho que era Babi. Ai, não lembro. Ela era uma menina de 19 anos, dançarina. Que foi. Ela foi presa confundida. Tava em outra cidade, ela né? estava em Praia Grande. A situação aconteceu na Zona Leste de São Paulo. No mesmo horário, ela provou tudo. E ela, mesmo assim, ela ficou 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses presa. E, assim, ela só não foi pior, porque realmente várias pessoas ajudaram ela. Sim. E ela tinha todas as provas, né? E ela conseguiu retomar a vida dela, e hoje ela voltou, né, a ser dançarina, a ser reconhecida. Mas ficou meses nesse imbróglio, né, dela, teve uma comoção, inclusive, nas redes sociais, né? Foi bem, foi isso mesmo. Mas foi porque ela tinha pessoas em volta dela. Essa coisa que a gente tá falando aqui, né? Da gente dar a mão, a gente olhar as nossas diferenças e e aquilo que nos une, e as pessoas darem a mão e falar, não, peraí, né? Isso indo longe demais. Ela tem todas as provas, ela é inocente, a gente tava com ela. E foram pras redes, e por isso que. Mas levou 1 ano e 8 meses. E ainda bem que ela tinha todas as provas, porque senão ela se ela não tivesse. Não, mas as mulheres que têm que provar por A mais B que são abusadas, a gente está com várias legislações ali, né? Vários PLs tramitando ali também, que são vergonhosos, né? São retrocessos para as mulheres, né? A lei do nascituro, né? Várias, assim, com relação em especial ao abuso, a nossa cidade adora né? fazer algumas leis, algumas manifestações. São os senadores municipais, né? Tem o vereador federal, que era o Carluxo, agora a gente tem os senadores municipais, que parece que, assim, o Congresso do Brasil tá aqui. Gente, aí não é fácil. Eu acho que eles queriam que tivesse, né? Porque aí eles iam estar lá jogando dando pedrada em vidraça, né? Quebrando obra de arte. Porque essa situação, aquela lei que eles colocaram o dia da comemoração da família, né? Sim. Jundiaense, vamos dizer assim. E aí, no fim, eles até quebraram a perna, porque nesse ponto, eu acho que é o mínimo, quando um prefeito coloca que a cidade dele é a cidade das crianças, é o mínimo ele entender que as crianças têm todos os tipos de família. Sim. E todas as famílias são famílias. Como que ficou isso? Foi aprovado? Voltou, né? Onde ele pedia que, então, mas não, porque especificava que a família era aquela família homem, nuclear, mulher, sim. Né? E aí tava ele pediu, claramente ali. Ele pediu para retirar essa parte, mas eu não sei se voltou a ser votado já, mas teve que tirar aquela parte. Porque é isso, como que você se diz? Ser uma cidade das crianças, onde você exclui muitas delas. Né? Então você não está sendo acolhedor, você não está sendo a cidade da criança, muito menos do futuro, e muito menos pensando em todas as pessoas. As configurações de família. De família, né? Que existe, né, nessa cidade. Então, assim, foi bom, mas era o mínimo, né? Eu acho que é o mínimo básico. Quando você faz uma defesa como essa. E fora outras questões que a gente, inclusive, está enfrentando agora.
A gente está com uma proposta aí, onde eles estão querendo que daí a gente vai remeter no nosso início da nossa conversa aqui, da questão higienista, né? Sim. Que vem desde lá de onde você Sim. colocou, né? Lá de quando a Princesa Isabel assinou lá, que a gente eles estão querendo fazer aqui em Jundiaí, o centro da cidade, uma repaginação do centro, né? Onde vai o quê? Tirar as pessoas que moram ali, tirar as mulheres, travestis, transexuais que trabalham naquela área que todo mundo conhece, inclusive, que são pessoas que são Sim. registradas aqui na prefeitura. Não é assim, gente que tá ali também jogada. Lógico, a gente queria muito que essas pessoas não precisassem passar por isso. Mas é ali onde elas se organizam e é organizado. E é super organizado. É Eu entrevistei super a organizado. Alicia, né? Que é uma mulher Exatamente, trans conheço a que tá Lícia. ali, tá na calçada. Há muito tempo, que é uma pessoa de luta, inclusive De em luta. defesa dessas mulheres, dessas pessoas trans. E eles estão querendo tirar essas pessoas dali. Tirar os moradores de rua para poder o quê? Fazer um centro da cidade bonitinho, né? Que seja repaginado. Instagramável. Exatamente. Instagramável, tanto que Exatamente. se você andar pelo centro da cidade, você vai ver placas, não dê esmola, dê incentivo. A porofobia bombando, né? Tanto que o padre Júlio Lancelotti fez tem uma essa publicação campanha sobre isso. Jundiaí, porque Sobre Jundiaí. Ai, que vergonha, né? Mais uma vez, Jundiaí na sempre. vanguarda do atraso, Sim. para variar, né? Para variar, não é a primeira que Jundiaí entra aí em rede nacional por Tem um histórico de vergonha. Tem um histórico de vergonha. Sempre que possível, né? Vamos jogar pedra nas crianças. E aí, quem é a população em situação de rua? São as mulheres negras, os homens negros, a população que trabalha usando a rua como fonte de renda. Como fonte de renda, que são as prostitutas, né, as profissionais do sexo, as travestis, as mulheres transexuais. E como você falou da Alicia, mulher de luta, resistente. Eu sou fã dela, gente. Ela sabe? É incrível. Tem tanto, sabe? E ainda tem essa questão histórica ali. Sim. Você vai querer repaginar o centro de Jundiaí, onde a gente tem a maior especulação imobiliária. Sim. Onde a gente tem aquela casa abandonada que poderia ser a própria a Casa Rosa, a né? Casa Rosa, que poderia estão ser mexendo lá, né, na Casa Rosa. Parece que foi é privado, né? Foram pessoas que compraram, né, foram lá pagaram. E parece que vai sim virar um centro, mas porque não é do poder público. Então não poderia sim. Quem que vai entrar ali, entendeu? Sim. É a mesma coisa quando a gente fala de locais afastados da cidade que são para crianças. Que criança que chega lá, por exemplo, lá no Parque da Cidade? Sim. Uma criança que tem carro, que tem uma família que tem carro, uma família que possa levá-la no horário comercial. E aí, por exemplo, se é uma criança cadeirante, tem como entrar? Tem como aproveitar todos os espaços? Uhum. E aí, a nossa luta aqui no movimento feminista quando você exclui uma criança, você também exclui a mãe dessa criança. Sim. Porque já há uma grande discussão sobre a exclusão de mães dos espaços, né? Desde o barzinho privado que faz piada que seu filho é seu filho, não é meu filho, criança não é bem-vinda, né? Desde dessas violências nos bares tops, né? Aí da capital. Mas há essa exclusão nos espaços públicos também, né? Outro dia eu estava até conversando, para uma mãe passear com um carrinho com um filho nas ruas é inviável, né? E não estou nem falando de segurança, eu estou falando de estrutura mesmo, né? De trânsito de pedestres pela cidade, né? Cada vez uma cidade mais para carro. Jundiaí já tem esse problema que sempre teve, porque ela nunca foi pensada exatamente para as pessoas andarem, né? De fato, nela. E quando teve revitalização, que não faz tanto tempo assim, gente, não tem, o que teria que de fato mudar ali? A mudança seria nesse lugar, de ser mais acessível, de ter, né, calçadas. Eu vi hoje um post no Instagram de acho que foi até do JJ, poste no meio da rua, né? Fizeram a rua, um poste no meio. Então, assim... Engenharia bombando. Então, não adianta você revitalizar para ficar só bonitinho e instagramável. Mas pensar de realmente como ser acessível para as pessoas inclusiva, né? Nesse lugar. Porque, assim, você revitalizar o centro, se é que é essa palavra, excluindo as pessoas que fazem parte do centro, não é revitalizar, é só uma política de
de exclusão mesmo, né? Eu falei que na pandemia rolou um movimento muito forte aqui em Jundiaí, eu vi bastante, eu moro ali perto da Caixa Econômica Federal, aqui na 9 de julho, deu para sentir o aumento de pessoas em situação de rua aqui na cidade. Outro dia meu marido me ligou e falou assim, você não acredita, tem um carro da prefeitura de Paulínia deixando pessoa em situação de rua aqui, com mala, não sei o quê, não sei o quê. Daí ele começou a fanficar. Será que as prefeituras estão trazendo gente para Jundiaí agora, para tirar das cidades, né? Porque rolou isso Não é impossível. quando rolou lá o problema na Cracolândia, né? Que expulsaram todo mundo, aí enfiaram no linha Rubi e vem para Jundiaí todo mundo, né? Cada um vai descendo numa estação. Mas ali eu vi muito durante a pandemia, e aí é uma crítica que eu sempre faço, assim, levo comigo, que as pessoas não querem justiça social, elas querem fazer caridade. Então, a quantidade de gente que eu vi entregando marmita para moradores em situação de rua, ali em frente à Caixa Econômica Federal, e tirando foto, a selfie, eu falei, olha, a Jundiaí conseguiu ter o mendigo instagramável, que é isso. As pessoas querem fazer caridade, postar nas suas redes, que está ajudando o próximo, mas na hora de lutar por políticas de inclusão, por políticas públicas, essas pessoas estão caladas. Inclusive fazendo força contra, né? Sim, E aí você falou da Princesa Isabel. Qual a diferença dessas pessoas para a Princesa Isabel? É caridade para amaciar o ego, né? Sim. Então, é muito complicado, na verdade, essa questão da situação de rua. E eu lembro que até no podcast com o Boulos, você falou do exemplo da senhora das... Ah, não fala isso que eu vou chorar. A pessoa aqui, ó. A veia Costapeué, gente. Ó. Eu, por exemplo, na pandemia, muito. né? Eu sempre costumei dar aula em escola periférica, a Fernanda sabe disso. Eu sempre vou para as escolas da periferia. E na pandemia eu acompanhei um caso de um aluno que ele, né, a gente começou na aula presencial, tá? E veio 2020, março de 2020. E aí eu falava, fulano, não, professora, vou começar a entregar, não vou conseguir estar na sua aula, dava aula à noite, porque eu comprei uma bicicleta, vou entregar por aplicativo. Falei, mano, beleza. Nisso, eu falei, toma cuidado. Era um aluno que estava, como eu posso, assistencializado pela fundação, tal. Então ele tinha uma galera meio de olho nele. Fulano, toma cuidado, não vai desviar a rota, tal. Sempre fui muito papo reto com meus alunos. E aí, sei lá, acho que na metade da pandemia ele falou, Sora, pegaram. Rodou. Mano, rodou. Então, essas coisas que fazem, não parece que não, mas é uma escala, né? Sim. Porque é o que a gente tava falando. Pra onde que vão as pessoas que saem, né? Sim. Do cárcere? Sim. Tanto homens, mulheres, em especial mulheres, né? Que depois, né, enfim, sofrem ali outros tantos tipos de violência, porque em geral também são mulheres negras, né? Mulheres pretas, periféricas. E aí, quem acolhe? Exato. Imagina, a pessoa falou... Tem uma reportagem falando sobre trabalho doméstico no Brasil, que esse nome, né? O trabalho doméstico no Brasil. E as mulheres falando, imagina que eu vou colocar uma ex-detenta na minha casa. Então, não existe nenhuma possibilidade, né? Aí entra a questão do empreendedorismo. Sim. Né? Nesses campos, eu acho que é onde a gente tem que pensar nessas possibilidades. Não, eu falei do empreendedorismo Sim. aqui, gente. Eu sou, inclusive, uma mulher que empreendo também aqui. Muito empreendedora. Tenho 5 empresas e 1 dinheiro. Mas assim, Mas a gente tem todo o valor, ressignificar. A gente ressignificar Porque o que é o ser virou a empreendedor. última opção. E o empreendedorismo liberal no Brasil, ele é muito cruel. Porque o cara que tá no Uber, o cara que tá fazendo entrega, ele acha que ele é empreendedor. Que é a uberização dos empregos. Ele acha que ele é empresário, nem empreendedor, não. Ele acha que ele já é empresário porque ele tem o CNPJ. Ele tem a ilusão de que ele tem a própria rotina, ele tem a própria horário de trabalho, ele faz o horário de trabalho, mas não tem uma coisa básica, que é, tipo, assistência médica. Sim. A gente acompanhou, principalmente na pandemia, né? Acho que o Galo que veio aqui... O Galo veio aqui... Motoboy. Não, motoboy eu acho que é o pior, porque se ele sofre um acidente, né? Assim, não, já vi motoboy trabalhando com gaiola na perna e também. sacola do iFood nas costas. Gaiola na perna, gente. Eu também, já vi. É não foi uma nem 2 vezes, foram muitas vezes. Porque é isso, ou ele faz isso, ou ele passa fome. Ou a família dele vai ser mais uma que ele vai estar na rua. Vai estar lá com a tiazinha dos Tupperware na barraquinha no centro de São Paulo. Então imagina pra, por exemplo, chegar nessa tiazinha dos Tupperware,
Meu, essa senhora com certeza ela tinha um emprego, ela tinha uma fonte de renda. E aí veio a pandemia, bateu. E aí aquela coisa, eu não posso, vou dar um exemplo bem besta aqui, eu não posso deixar de ir no meu Paris 6 para pagar a fulana, a diária da fulana, não posso tirar do meu, sabe? Sim. Então, lá de cima, então assim, rico não tá preocupado com preto. Vou ser bem sincera, eles não Sim. estão preocupados. Não, e até a repercussão desse ano das tragédias aí que rolaram, assim, todo mundo comovido porque tinha BMW naufragada em condomínio, Aí, né? graças a Deus não ouvi Ai, isso, mas eu não imagino. ouvi. Imagino que tenham pessoas defendendo, mas Um monte é a de gente, mesma galera que olha, defende não sei o quê. vidraça. E assim, É. ok, gente, né? É difícil, não desejo tragédia pra ninguém, Óbvio. absolutamente ninguém. Mas aí uma cidade que se aproveita e cobra R$ 93 o litro de litro, é. água. Foi pra acabar isso. Então, Água, assim, né? Era o mínimo chorar o sentimento ali do Sim. repórter. Chorar era o mínimo que ele, de Sim. tanta indignação, né? Porque é isso. Sim. Porque também tem essa política. A gente fala, aqui a gente falou dos encarcerados, os moradores em situação de rua vêm de diversos lugares, né? Antigamente falava, tá na rua porque é drogado, tá na rua porque não sei o quê. Né? Sempre alguma coisa ligado à saúde, principalmente sempre relacionando com o uso de entorpecentes. Nem sempre é assim, né? São pessoas que não tinham casa, não tinham uma casa e agora não tem mais, Sim. né? São pessoas que a saúde sucumbiu ali à problemática de estar vivo, que não é fácil, né? E aí a saúde mental padece e o único daí não consegue trabalhar, e aí não tem uma política de acolhimento também para o trabalhador brasileiro, né? E aí o capitalismo moendo gente é mais uma pessoa que sai do jogo, sai do game. Por isso que é importante a gente fazer realmente esses levantamentos. Até outra hora eu posso até passar para você mais dados mais informativos sobre como foi a questão das mulheres na pandemia. Né? E por isso que é tão importante a gente ter políticas públicas que dizem que quando a gente tem, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida, que agora está voltando, né? O programa para as pessoas de baixa renda, porque existia um outro programa que não atendia pessoas de baixa renda, que tinham menos de 2 salários mínimos, né? E o Minha Casa Minha Vida começou para mulheres, né? Isso. Para mulheres. Isso foi uma política, um grande ganho, né? E é isso que está retomando. Inclusive, as casas que foram entregues há 10, 15 dias atrás, na Bahia, no Nordeste, que estavam paradas desde 2016, Nossa, gente. faltando 4% para terminar, assim, do que precisava de acabamento básico. Vai colocar maçaneta na porta, Era sabe? isso. Encaixar a torneira. Era isso. A grande maioria foram todas para as mulheres. Então, foram mulheres, avós, né? Então, também isso, deram preferência para mulheres idosas. Porque também na política pública tem o idadismo, que é um outro recorte, né? Mulheres idosas, aonde estão no mapeamento? Então, a gente sempre sofre violência. O etarismo, ele tá Etarismo. completamente dentro do nosso... A partir de uma certa idade, você não serve mais para isso, depois você não serve mais para aquilo, depois mais... E sempre vai excluindo a gente. Embora, enquanto a gente tá dentro desse lugar, né, onde eles acham que é interessante e bonito colocar a gente para servir ao patriarcado e a toda a sociedade, a gente está servindo. E a avó também às vezes serve para ser aquela que vai fazer o consignado, para eu poder pagar o meu iPhone novo. A avó que pega o carro mais barato. Isso. Então, assim, é o mínimo dar o direito para ela, idosa, assim, lá com 60 e muito, 70, 80 anos, ela tem o direito de ser a primeira pessoa a ser escolhida, a ter moradia. Porque geralmente o neto vai morar com ela. Sim, e assim, o cuidado sempre é da mulher, né? Sim. A sociedade do cuidado, ela é matriarcal, porque foi o que se organizou, né? Você não vê, muitas vezes você vê mulheres cuidando dos idosos que são dependentes, né? Quem larga o emprego é a mulher, nem sempre é a filha, às vezes é a nora, às vezes é sempre a mulher que está envolvida com cuidados, né? Porque esse lugar de servir, de cuidadora, é nosso. Foi delegado isso pela sociedade Inclusive, patriarcal. quando a mulher não está, falando, cadê a sua esposa? Cadê a sua mãe? Cadê a... Sim. É sempre cadê a mulher que tinha que estar aqui? E esses casos que a gente está falando de pessoas, né, de famílias que foram parar na rua, muitas não foram porque tinham essas mulheres, essas avós, essas cuidadoras que receberam seus netos, seus filhos nas casas delas
e tá hoje lá vivendo com o salário mínimo que ela ganhava, que ela ganha, né? Sim. E morando na casa dela porque ela teve essa possibilidade, porque senão seria mais uma família na rua. Então, assim, se a gente não focar e entender, primeiro entender o que é política pública, porque a gente tem consciência que as pessoas não sabem, né? Sim, não sabem, não sabem. Aliás, esse foi um debate nosso na reunião para formar o ato, que a gente falou, gente, peraí, a gente vai colocar a palavra política pública. Será que todo mundo sabe o que é? Não. Será que vai ficar acessível? Por exemplo, se a gente for colocar uma faixa em qualquer lugar, a faixa da caminhada, do ato, nem todo mundo sabe para que serve uma política pública, né? E como que você acessa? E o acesso, Né? que geralmente é muito fácil. Só que é a falta de informação, a Sim. falta de comunicação que não chega nas pessoas. Porque tem o lugar também do Estado ter que ser provocado. Então, essas movimentações, quanto mais corpo ganha, menos o governo vai Sim. ignorar. Que o pessoal consegue se virar. Mas a gente entra em outro problema, que é a falta de dados. Sim. Em 2021, a Dayana Moraes, da Rede Valentes, ela fez um pedido na lei de transparência para saber o levantamento de quantas mulheres sofreram violência aqui em Jundiaí. E a gente não tem feminicídio em 2021, Tainá. Não? E Olha que bom, uma cidade exemplar. E você... É porque se você não pesquisa, não tem, que nem desempregado. Isso. Se você não pesquisa, tá todo mundo empregado nesse país. E você, que é uma repórter, e eu, e a Mari, que somos de uma rede de mulheres, a gente sabe muito bem que, no mínimo, em 6 meses, teve, no mínimo, 5 mortes. 5 feminicídios. A gente sabe disso. Não, se E você onde entrar no estão? site do JJ, você vai achar uns para ali. Põe feminicídio. Não, em 2021 inteiro. A gente tá falando de um mês. É. Não teve. Você viu? Então, assim, Gente. ou a gente briga pra gente ter os dados. E aí, por isso é tão importante a gente entender e receber o censo, viu, gente? Receber o censo Recebe o censo. pra É. você passar as informações O corretas. pessoal do censo lá. estava apanhando, gente. Tá. Porque o pessoal do censo é Estava. comunista. Gente, que doideira maluca. Então, é importante a gente fazer o levantamento de dados, a gente entender que a gente tem que fazer levantamento de dados, informações corretas, ser registrado da forma correta, para que esses serviços eles cheguem pra gente. Porque precisa de uma metodologia para você aferir quais são os dados. Agora a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados também, né? É óbvio que em casos de violência omite-se o nome da vítima, tem uma série de coisas, né? Ali, por isso que a metodologia é importante. Mas a Delegacia da Mulher tinha que ter algum deles, Sim. até para fornecer de atendimento, né? De ser um dado público. E até por isso é tão importante a gente vai mais um ano bater no CRM, que é o Centro de Referência da Mulher. Que não temos. Que a gente não tem em Jundiaí. A gente não tem uma cidade como Jundiaí, que pelo que eu vi pelo levantamento já prévio do censo, a gente está chegando a quase 800 mil habitantes. Sério? Aham. Nossa, e eu falo, quanto? 450 mil. Eu tô aqui, ó. O pessoal, ó. Tá, a gente tá bem próximo. Meteu o boneco aí. Não é à toa que, né, foi denominado que a gente está Região metropolitana. numa região metropolitana. Não é à toa, tá? Eu achei que era tudo junto que dava 800. Não. Nossa, é muita gente. É. É muita gente. É É uma muita cidade sem o Centro de Referência à Mulher. É uma cidade que só tem uma delegacia da mulher. Que funciona em horário comercial durante a semana. E nós sabemos que a maioria das formas de violência sempre acontecem fora do horário comercial. Sim. Nos né? finais de semana. Nos finais de semana, Feriados, né? nos Teve feriados. uma menina de 14 anos que foi estuprada aí no carnaval, Eu né? vi um pouquinho antes de vir pra cá e eu fiquei assim, meu Deus, como assim, né? Ah, e também tem isso, né? Daí a gente volta também no início da nossa conversa. O que é violência contra a mulher? É. Porque são várias. Tem a patrimonial, tem a violência física, é o que a gente consegue enxergar ali no final do rolê, Uhum. né? Que é o mais óbvio. E às vezes nem sempre é óbvio também, né? Porque, Sim. enfim, tem gente que faz vista grossa. Tem a violência que ela é invisível, que é Sim, psicológica. psicológica. Que ela pode ser uma violência construída em anos, né? Sim. Que aí você vai formando um ser humano que totalmente, quando você chega pra conversar, ele tá totalmente violentado, totalmente frágil, Sim. vítima. Então, e aí é um questionamento. Quem está datando em Jundiaí quais são as violências? Sim. Nós três sabemos muito bem quais são as violências, os tipos. Quem é que tá dizendo o que é violência e não é? Sabe? No sentido de quem é essa pessoa? Tipo, Aham. quem pode dizer?
Por isso que a gente não tem esse levantamento. Sim, mas também é porque tem a questão da falta de organização e de formação dessas pessoas que recebem, né? Porque eu também não Sim. vou falar assim, nossa, o problema é lá do DM. Não, Não. essas pessoas precisam ter uma boa formação, ter acolhimento, Sim. sabe? Porque não é fácil Porque tudo- Isso lidar. reflete como é o tratamento à mulher que chega violentada. Sim. Que a gente sabe que tem muitos lugares que acolhem, mas tem muitos lugares que não acolhem. Eu sempre apontei de uma necessidade. Eu trabalhei um tempo no CVV, fui voluntária do CVV, e aí teve projetos na prefeitura do CVV. E agora, trabalhando dentro de gestão, não de Jundiaí, mas trabalhando dentro de gestão, eu entendo como as pessoas também ali precisam de uma ajuda. Na educação precisa. Na educação, enfim. Então, a gente precisava de uma reestrutura nesse sentido de fazer acolhimento, partindo do Quase poder que- público dos municípios. Porque essas pessoas que estão em linha de frente direto com a população, se eu não tiver uma delegacia da mulher bem treinada, como que eu faço acolhimento da mulher? Se eu não tiver uma prefeitura, né, ali em seus postos, com gente bem treinada para receber as pessoas, desde quem vai receber o empreendedor ali, o balcão do empreendedor, de entender o que aquela mulher, às vezes, periférica, pouco letrada, precisa, como que a gente dá conta? E ela precisa de autonomia financeira. Sim. Geralmente, uma das coisas que faz com que ela retome aquela O relação ciclo de abusiva violência. é justamente porque ela não tem autonomia financeira. Que aí é onde a gente estava falando da questão do empreendedorismo. Nesses lugares, cabem a gente incentivar a mulher a ser empreendedora. Óbvio, Claro, a gente claro. cabe, mas não é a última opção dela. É isso que a gente tem que pensar. Não é A única forma dela poder se qualificar e se recolocar na vida dela. Porque é na vida dela, não é nem na sociedade. Ela, às vezes, está tão perdida, ela nem sabe mais quem ela é. Sim. A gente vê a potência da mulher brasileira nesse sentido de empreendedorismo, quando o Brasil se torna um dos maiores, um dos países que mais tem serviços na área de estética, por exemplo, que era um recurso. No Rio de Janeiro teve um trabalho muito forte, inclusive das igrejas evangélicas ali nos anos 80 e tal, formando manicure, cabeleireira, não sei o quê. E aí teve um boom no país de clínicas não, de salão de beleza, né? Então, essas mulheres que não tinha, que o único lugar que elas poderiam trabalhar era ser empregada dentro de uma casa, elas começaram a empreender e abrir seu próprio negócio, e não foi uma coisa promovida pelo Estado. Né? Foi uma ação de igreja. E vocês sabem que eu, assim, não sou uma pessoa que não sou muito fã de igreja, não. Mas há de se reconhecer o trabalho social feito por algumas entidades com cunho religioso dentro de sociedades que o Estado não chega. Olha, em 2022, a gente, né, no período aí de campanha, a gente se aproximou de várias mulheres que estão dentro das religiões e que têm um trabalho seríssimo dentro dessas religiões com o acolhimento de mulheres. Inclusive, elas vão estar muito próximas a gente, trabalhando junto com a gente na Rede Valentes, agora, a partir desse ano. E aí, a gente também teve um novo olhar, de exatamente isso que você está falando, você perceber da importância que elas fazem ali na comunidade delas, né, ali enfim, no contexto religioso, mas também do acolhimento e também de compreender essas questões que a gente está falando da violência, sabe? De perceber, poxa, mas eu tô vivendo isso, eu não preciso passar por isso. Não foi Deus que mandou você sofrer, não, gata. Você pode, né? Não foi Deus que mandou você. É assim, é difícil, mas assim, muita gente pega. A gente viveu esse período de família, como chama? Eu até esqueci o slogan, ainda bem, meu cérebro é muito seletivo. Foi tão traumático. Família, pátria. Deus, pátria e e família. A gente viveu esse período, né, com discursos tão fortes e tão opressores com relação à autonomia da mulher dentro dos relacionamentos, dentro do trabalho, né? Já tinha. Aí pareceu que ia melhorar. Aí piorou. Aí melhorou, aí piorou de novo, sabe? Assim, então a gente teve esse momento aí de opressão total às mulheres. Eu ouvi muitos relatos de mulheres que estavam sofrendo abuso, estupro marital, enfim, não saíam das relações por conta de julgamento da igreja. Meu pastor falou que é para eu ficar, porque Deus quer que assim, que eu salve marido, porque mulher é suja de homem também, né? Muitas vezes.
Então, assim, esse lugar também da religião que me incomoda um pouco. Sei que tem gente maravilhosa. Nas PLPs eu pude conhecer mulheres que são de religiões distintas ali, né? Tem desde a Aline Sobral, que é uma mulher muçulmana, né? Até as católicas, que são pró-aborto, as evangélicas, enfim. Ali eu tive uma experiência religiosa fora da igreja, Uhum. de entender, de fato, a importância da atuação dessas pessoas dentro das comunidades, E né? aí a gente tem que também saber diferenciar, porque aí a gente tem que pensar no lance do assistencialismo, né? Saber diferenciar o que é fé, e a gente tem que respeitar a fé do Sim. outro, porque isso é inegociável, né? Sim. E o que é realmente o assistencialismo, e o que passa desse assistencialismo, né? E que já existe, entra numa questão política mesmo. E aí, se entra na questão política, então daí não cabe a religião, Sim. né? Aí realmente cabe ao poder público. E é por isso que é importante que as pessoas entendam o que é as políticas públicas. E que quando a gente tem um Estado forte, que nos dá as políticas públicas adequadas, a gente vai ter uma sociedade que vai estar mais digna. Sim. Né? E eu falo muito que a primeira política que a gente tem que pensar é a municipal, é onde a gente consegue chegar no vereador, é onde a gente consegue eleger para o nosso dia a dia. Eu acho. É óbvio, gente, não estou falando que não é importante presidente, senador, a porra toda. Eu só estou falando que é extremamente importante que a gente participe da vida política da nossa cidade. Né, que acompanhe as pautas na Câmara Municipal. Tem um monte de pauta inconstitucional? Sim, tem, porque as pessoas gostam ali de, né? Outro dia eu vi um vereador se vangloriando do negócio do absorvente. Eu falei, gente, não é pauta sua. E eu acho assim, Sabe, um assim, não absurdo foi aqui que votou isso, né? que na verdade eles só mostram o quanto eles são ignorantes e que eles não entendem nem o que eles estão fazendo lá. Aliás, preparo para ser vereador. Gente, por favor, assim, devia ter uma política pública, devia ter uma De preparo. legislação específica para que as pessoas. Eu não tenho problema nenhum do vendedor, dono da vendinha do bairro, virar o vereador. Não tem problema, porque a gente está falando de representatividade. Isso. Né? O que eu tenho problema é das pessoas, ao longo dos 4 anos, sequer se prepararem para exercer a função que ela foi eleita. Eu acho vexatório isso. Eu falo, gente, vocês não ficam com vergonha, não, de ser tão ignorante e de fazer questão de ser. Sim. Se orgulhar Né? de se ser. orgulhar de ser ignorante, né? Então, assim, eu acho que devia ter alguma coisa que, sei lá, que tornasse obrigatório o mínimo de formação. Tem escola do parlamento, tem escola de gestão pública, enfim, tem uma série de ferramentas aí que com o salário que ganha um vereador dá para acessar, né? Não, aí tem Eu tempo, acho que é né? inadmissível que a gente veja coisas como estão acontecendo na Câmara. Meu, com um salário de vereador, como que você não tem tempo? Como que você não... E aí também, você não ter tempo para se dedicar a isso, a estudar essas políticas que não fazem parte do seu Sim. rol. Porque até porque a gente tem uma gama de vereadores que são contra políticas públicas para as mulheres, descaradamente. E tem coisas que não cabe a vereador discutir. Exato. Tem as políticas públicas são várias as esferas, gente. Tem a federal, a estadual e a municipal. Então, quando vem política pública de saúde, em geral, vem via SUS e vem da federação que vai passando recurso. E aí o estado se ajeita, o município se ajeita para receber aí. Mas, assim, é absurdo. No caso, nesse caso aí que você está dando exemplo, ele só tem que fiscalizar. Só fiscalizar, É exatamente. isso, se tá chegando até a população. Que a primeira essa função do vereador ali é fiscalizar, inclusive, o orçamento público que está sendo gerido, né, pelo prefeito, pelas secretarias. A fiscalização é a primeira coisa. Fiscalizar e cobrar, né? Sim. São os dois trabalhos primários Sim, de um sim. vereador. E aí é o que a gente fala, que quando a gente fala de maturidade, a gente acaba ligando a idade. Mas a maturidade política é justamente essa construção de estudo político. Tem que ter um preparo. Você vai ocupar um cargo. A vida das pessoas vai se movimentar por conta de ações que você fizer. Parece que não, né? Sim. Mas a vida de muita gente vai mudar. Você pode mudar a rotina de uma família porque você assinou uma lei X. Ou porque você Que fez... não é o nome de rua, tá, gente? Nomear a rua não é política pública. Isso Efetiva. se sobrasse tempo, daí a gente faria isso. Sim, Né? sim. Então- Porque tem umas coronel, umas ruas aí que precisam mudar de nome, Ai, inclusive. que podia, demorou, né? Tem muito professor aí que deveria estar com o nome de rua, viu? Sim. Sim, total. Vivo, gente viva, que faz diferença na É que não comunidade onde pode, trabalha. né?
dar nome de... Acho que não pode dar pra quem é Ainda não- vivo. Não pode? Mas também a gente não precisa matar o professor, vamos esperar um Não. pouco, depois a gente... Ah, não, matar professor. Olha, eu já ia falar, matar professor deixa com uma certa pessoa que gosta de dar bala na gente, dar Sim. bala de borracha Meu Deus, na nem manifestação. Mas a maturidade política, ela é isso. Quando você se dispõe a construir Sim. a sua parte intelectual, a falar, não, eu preciso ler sobre isso porque eu preciso saber. Adquirir ferramentas. Adquirir ferramentas. Adquirir ferramentas. Porque tem gente que eu até agradeço de ser incompetente, porque senão a gente tava ferrado. É, né? tem essa também. A gente tem os dois lados da Tem os dois E coisa. lados. outra coisa que a gente também tem que cobrar deles, né? Teve aí algumas ações, inclusive, falando sobre o Dia das Mulheres e sobre conversas com mulheres, interno até dentro da gestão aqui, onde homens vieram Recebi recebeu esse essa convite? arte, recebi homens Então. palestrando. Olha, parabéns, mulheres, vocês são incríveis, então convidamos um homem para palestrar para vocês. Tão eu incríveis que vocês são. Então, esse tipo de coisa que não dá mais para sustentar, né? Não dá mais para sustentar o bombom e as rosas. Não que a gente não goste de bombom e de rosa, a gente adora. Mas aí podia não tem dar a todo musiquinha dia. que a gente... Não tem a musiquinha lá que a menina fez, a Miley Cyrus fez, que ela compra o bombom, ela compra a flor, eu compro, gente, dá tá pra tudo comprar. bem. Porque você pode me dar um que eu não gosto, e aí? Eu quero ter acesso ao SUS, eu quero ter uma fila menor nos meus exames ginecológicos, né? Eu quero ter acesso a políticas públicas onde eu me sinta segura de caminhar na rua, né? Onde eu Eu tenha... quero conseguir caminhar na rua, quero Sim. que todas as mulheres com possam... corpos é, diferentes do meu, né? Nós somos diversas, consigam caminhar, consigam chegar no seu trabalho sem ter que sair 3 horas antes, sim. né? E aí algumas saem de madrugada. Creches, escolas, Creche. né? Porque isso implica também na vida da mulher, né? O É. acesso à creche, o acesso à educação dos seus filhos acaba implicando ali no dia a dia da mulher, se ela vai poder ter emprego ou não. Sim. Porque se é uma mulher que não tem mãe ou que não tem uma rede fortalecida, a mulher não consegue trabalhar. Vai deixar o filho com quem? Né? Porque é essa a pergunta que se faz. O pai provavelmente não, né? Que é aquela que a gente tava falando antes. Todo mundo vai perguntar pra mulher, nossa, com quem que tá seu filho, né? Uma mulher chega num bar, num restaurante, com quem que você deixou o fulano? Poxa, eu não, Sim, sou, eu não sou uma não extensão do posso, fulano. não posso... Já saiu daqui faz um É, tempo. né? já, então. Já saiu daqui Já faz um foi, tem tempo. vida Tem própria. algo mínimo que a gente do ato vai fazer, que é algo mínimo que eu falo, que uma das nossas companheiras conseguiu alguns panfletos da Defensoria Pública, Legal. que são panfletos informativos sobre várias áreas. Creche, sobre racismo, sobre violência. É muita coisa. Não, são mais de 11 panfletos, não vou lembrar Que todos Que aqui. legal. Mas tem desde a creche, a violência doméstica, desde o justiça. acesso à justiça, tem a questão do patrimônio, tem a questão do divórcio, tem até um panfleto que eu particularmente achei muito interessante, porque muita gente não sabe, que é o acesso e direitos das pessoas em situação de rua e que estão drogaditas, né? São sujeitos que estão, por exemplo, Precisando de um tratamento. que precisam de tratamento. Tem o panfleto de mulheres em situação de violência a partir de álcool, drogas. Então, a gente está trazendo esses panfletos Incrível. que é algo mínimo, né, muito Tainã? Não, porque as pessoas, inclusive, não Mas já sabem. desperta, gente, porque que assim, serve? você tem que fazer Que é a meme informação, pra chegar é. nas pessoas hoje em Sim. dia, né? Você tem que dar uma informação Sim. via meme. Não, ninguém sabe. Ou pra que dancinha. serve Ou o dancinha, o TikTok. Ministério Público, a Defensoria, né? Não sabe como acessar esses lugares. Então, É porque assim, a gente vive num país que a justiça é elitista. Então, assim, por muitos anos, era até... eles queriam que as pessoas não tivessem acesso, uhum, né? Porque daí o periférico só vai ali no penal, no criminal, né? sim. O resto deixa para outra galera para desobstruir o caminho aí da justiça branca e patriarcal. Mas é super importante. Tem esse material digital também da defensoria? Não. tem. Porque né? seria tem muito digital. legal, assim, de repente digitalizar esse material, sabe? Para fazer peça para Rede Existe Valente. em São Paulo a Nudem, né? Que eles têm panfletos informativos. Mas não é desse material, né? Ele tem informativos de ações que estão acontecendo. E aí, se você faz lá o newsletter, né? Do cadastro, você recebe. Eu mesmo recebo
todo mês as Eu descobri que tem uma informativas. geração que não usa e-mail, que e-mail é coisa pra... Me chamaram de velho outro dia porque eu uso e-mail, gente. Ai, Me então, chamaram de velha porque eu era da época da Casa 493 e Casa Colaborativa. Eu falei, menino, que é isso? Agora, foi ontem. não, Foi se- ontem. não, se você 20 anos eu atrás, prefiro não falar eu sobre também mim. não quero muito falar Não quero sobre entrar minha nisso, pessoa. não. Mas Então, aí o ato está se organizando como? Porque, assim, tem a Rede Valentes envolvidas, PLPs. Quem é quem tá aí na linha de frente? Quem são as mulheres que estão na linha de nossa, frente é muita gente. da organização? Porque a gente estava conversando aqui, o ato vai sair de frente à Câmara Municipal. Vamos falar do ato. Sim. Bem, a gente tem apoio, né? A gente respondeu a primeira coisa, né? A gente tem apoio da Kikolab, né? Com a Flavinha, tem as Tarsilas com a Gi, que também tá ajudando nas artes, a Lola, a Aline Lola, Aham. né? Também tá trabalhando junto com a Mari Polini nas artes. Quem mais? Vai me Bom, ajudando. das artes, a gente tem uma gama de mulheres que cada uma vai fazer parte de um Estão movimento envolvidas. diferente. Mas, por exemplo, a gente tem agora, sábado, uma oficina de zine, de lambis, pro ato. E aí a gente tem a Bea, que é a Bea na Madeira, mas também a Uhum. Beatriz Pastorini, que tá aí sempre com os lambis dela. A Mar, né? E todas elas vão estar dando... E é de graça, gente. É lá na Kecolab, sabe? Com material. Então, essas são a linha de frente da arte, né? Eu tô ali na produção também, Aham. organizando tudo isso. Que a produção, você bem sabe, faz de tudo. Faz tudo. Então, a gente tem várias mulheres, a gente tem a Tânia, né? A Tânia que a Aham. gente citou aqui. A Lola, a gente tem as mulheres das PLPs, que são várias. Várias. Nós temos a Rede Valentes, Cais, né? Com a Grande Sami. Sami. Grande Sami, maravilhosa. Até a Fran, que ia estar vindo aqui hoje, mas ela ficou presa Tá no trânsito. né? Que ela hoje está no Conselho de Mulher, né? Temos as Ah, mulheres da OAB, temos as mulheres do Centro Socialista de Jundiaí. Eu tenho percebido a OAB cada vez mais envolvida também com as pautas aqui na cidade, que eu acho muito Muito. importante. A OAB Mulheres ali. Teve uma mudança, né, no ano Teve. passado, e com essa mudança a gente também está percebendo que elas têm tentado se aproximar mais. Não que antes não pudesse, mas acho que agora tem mais mulheres que estão engajadas nesse lugar, sim. então elas também se sentem mais à vontade para estar se aproximando Se um pouco aproximando mais. das lutas, né? Isso. A gente tem as Valérias, né, que eu falei, citei aqui, Aham. a Fer Lucena. Então, assim, a gente tá. São aquelas mulheres que a gente já estava na luta, a gente já está na luta, estamos nesses grupos. Que faz parte envolventes. do dia a dia e Isso. assim, não é fácil você fazer parte da luta. É doloroso, né? Demanda tempo, disposição e às vezes no decorrer dos boletos do mês, às vezes não dá tempo e às vezes a saúde mental também padece, né? Se Então perde. é muito incrível que Jundiaí tem essas mulheres na linha de frente, né? Vão mudando, são sempre as mesmas, mas também vão mudando, né? Tem Também uma... chegam outras, outras né? Sempre mulheres. chega. Bom citar também que esse ano a gente também vai ter participação das mulheres sindicalistas Que e legal. das mulheres dos grupos dos partidos políticos, né? Onde elas também vão estar, porque elas têm demandas e têm Claro, questões, justamente claro. disso que a gente está falando, né? Das brigas por políticas públicas. Então elas também vão estar junto com a gente, já estão, já apoiando de alguma forma. E uma das coisas que a gente, dos nossos levantamentos que a gente fez assim, primários, para a gente sair nesse ato, é que a gente consiga que se torne uma data já na agenda de Jundiaí, né? O ato de mulheres. A prefeitura vai dar algum suporte? A gente, sim, a gente que legal. conseguiu, né? Como a Fran tá ali, né, na secretaria, é Aham. uma mulher PLP, né? Faz parte da gestão, né? Ela é funcionária pública e ela tá como presidente Do conselho. do conselho. Então a gente conseguiu uma proximidade, conseguimos fazer umas reuniões, inclusive com a GM, com a PM, Ai, que importante. e a gente está tendo apoio, assim, a princípio, né, a gente parece que vai ter, assim, o apoio de tanto deles quanto de ter também, acho que, espaços que vão ajudar a gente. A gente pediu até banheiro químico, vamos ver se a gente consegue, né? Porque assim, uma coisa que eu tenho aprendido muito, assim, é que as prefeituras, no modo geral, elas podem contribuir, né? Claro que não é legal, assim, a prefeitura não pode colocar banheiro químico, tenda e não sei o quê em evento privado. Mas a gente está falando de uma manifestação legítima popular, né? Que está clamando por políticas públicas na cidade.
né? Então, assim, é importante o envolvimento da GM, da PM para segurança, banheiro químico. Foi feita uma reunião até com Eu acho muito super legal com eles. importante, que legal que, A Kelly Gabriele também ajudou. Aham. A gente tem que que ela é da lembrar. diretoria Isso, da LGBT. LGBT. Aliados também tá apoiando, tá ali apoiando. Movimento Aliados junto, que Isso. faz a parada. Então, assim, a gente está se unindo, né? Todos os grupos que tem, a gente tem proximidade, a gente tem as lutas muito próximas, a gente está se unindo. Cadê os homens que sentem aí nessa luta também? Porque é importante lembrar, né, que tudo bem, é uma luta das mulheres, mas a gente tem que envolver os meninos nessas causas Mas a gente está também. envolvendo, viu? Pelo menos a gente está falando com os nossos amigos, Já companheiros. cobrei homens que sentem aqui na cara. Para que no dia, porque esse é o lugar deles, né? A gente precisa de muita gente no staff, muita gente. Sim. E a gente precisa que eles estejam ali apoiando, nesse lugar de estar ajudando a olhar, né? Quem que tá no nosso entorno, ajudar com as crianças, né? Porque como a gente já falou aqui, as crianças não são só nossas, mulheres, As crianças né? não pertencem às mulheres, simplesmente. As crianças são da sociedade. São da sociedade. Então, a sociedade inclui os homens. Então, é isso, eles são muito estão mais que convidados, convocados, tá? É porque Homens, quando acontecem homens. coisas que são, virada feminista, não sei o que, parece que é evento só para mulher. E assim, a gente precisa incluir os homens nessas pautas, porque muito das pautas cabem especificamente aos homens. Sim. Né? Quando a gente fala da violência contra a mulher, quando a gente fala de acesso à justiça, a maternidade, enfim, é uma série de coisas que os homens da sociedade também devem estar envolvidos nessa conversa, né? Que nem o movimento antirracista, né? É só as pessoas pretas? O racismo é um problema de gente branca. Que mata a gente preta, né? A ideia, então, é essa mesmo. Assim, eles não estão protagonizando a organização e nem as ações, mas devem participar. Mas, por favor, escutem, meninos, no lugar de homens, escuta. garotos, né, estejam com a gente para ajudar a gente nessa organização, né, do dia. A gente precisa desse apoio, é importante que estejam ali. Mas estejam no lugar de escuta também. Isso. Escuta o que as mulheres têm a dizer. Entendam né? porque a gente está fazendo todo esse movimento, toda essa manifestação, né? Então, assim, estamos aceitando. Aceitamos homens. Homens são bem-vindos. Tenho amigos que são. Nós somos, né? Nós somos feministas, mas não odiamos homens. A gente tem, desculpa te interromper, mas a gente tem pretensão de fazer uma barraquinha, né? Se rolar a tenda mesmo. Uma barraquinha com café, porque a gente vai ter um espaço ali com psicólogas que vão estar ali, né, à disposição das mulheres. E um dos motivos da gente fazer ao 12h30, que foi o diferencial que a gente até falou no começo, é porque muitas mulheres trabalham. E sempre me bateu, pelo menos na tecla, acho que, nossa, a gente tá fazendo um ato feminista, por exemplo, várias vendedoras ali na porta da loja que não podem participar. E várias mulheres que são amigas nossas, não podendo participar por conta de trabalho, por conta de filho, porque tem aquela problemática com quem vou deixar meu filho. Então, homens, vocês são bem-vindos. Né? Só não pode pegar no microfone, mas microfone proibido para vocês. Então, assim, a gente tem essas oficinas, tem essa no dia 3, que agora não dia 25. A oficina de Lambe é no dia 25, 14h, lá na Kecolab, que fica na Marechal Deodoro da Fonseca. Sexta? 25 é sexta? 25, não, sábado. Vai ser sábado à tarde, é aberto, tá? A todas as mulheres. Homens podem ir para aplaudir o trabalho lindo que vai ficar. Aplaudam mulheres. E no dia 3, a gente tem ainda uma agenda que ainda vai ser lançada, porque a gente tem algumas coisas da OAB aí no meio. A gente tem uma rede social que a gente montou justamente até para divulgar. Que eu já vou falar, que já vou vender o nosso peixe. Por favor. E aí no dia 3 a gente tem a oficina de cartazes, também na Kecolab, que aí é sexta. E é muito importante a participação, porque às vezes nessas oficinas, mulheres que nunca colaram em atos feministas, oficinas têm muita troca, principalmente oficina de arte. Sim. Eu tenho uma aluna que ela só foi aparecer nos movimentos, a Gi, que uma vez fez oficina de Lambe, e ela falou, eu sou aluna da Mariana e eu vim porque eu sempre quis fazer oficina de Lambe e agora eu tô me descobrindo feminista. Aluna, assim, 17 anos. E aí ela tá até hoje e ela vai participar de novo. Então, assim, são legais essas oficinas para as mulheres conseguirem chegar. Se aproximarem. E rola um ambiente muito acolhedor. Porque você tá ali, você tá trocando. Sim. E é bom para você conhecer quem são as pessoas. E sempre que se unem muitas mulheres, o ambiente ele fica mais
além de acolhedor, rola uma catarse também, né? Porque eu já participei de grupos de mulheres, onde mulheres conversando, assim, tomando um chá da tarde, uma mulher descobre que tá sofrendo violência dentro do casamento, a outra descobre, sabe assim, que já foi abusada pelo tio. Rola esse lugar de aconchego e de acolhimento, ele também faz com que as mulheres percam o medo de falar, Sim. né? Então, isso é super importante. Esses espaços são super importantes, né? Então, a E gente pra tem frente da exemplo. oficina, a gente tem, nessas 2 oficinas, dia 8 vai ter uma live no Facebook do Cais Jundiaí, com a Sami. E aí vai ser no dia 8 mesmo, no Dia da Mulher. A gente tem algumas ações da OAB, alguns eventos da OAB, que ainda não tem data, mas que também acontecerão aí. No dia 11, nós temos o ato, né? Que vai ser um sábado. Que vai ser um sábado, na frente da Câmara. A partir das 12h30, concentração. E aí a gente vai fazer um arrasto e vai até o centro. O ano passado que falou o baque delas. Ah, bem lembrado. O baque delas vai estar Que junto. legal. As sambadeiras. A Marcha Mundial de Mulheres também se colocou para estar batucando junto. Tem... Aqui o ano passado eu não consegui chegar às 10 na concentração, mas eu cheguei ali na Agora dá pra igreja. chegar meio de meio. Vai dar. Agora vai dar tempo. Obrigada, gente. Eu agradeço. Eu trabalhei até 11h30, meio-dia, e aí saí correndo, Sim, fui lá. então. E aí ficava uma correria muito grande Sim. para as mulheres. E aí o nosso Instagram é Mulheres em Luta Jundiaí. Estamos lá. Seguir aqui, Mulheres Por em favor, Luta né? Jundiaí. Tem todos os detalhes lá. E Os além de grupos. ser tem os grupos, e a gente tem agora, né, um Linktree, que tem os Ó. formulários para inscrição, tem os dados para se você precisa aí saber o que é esse movimento de mulheres. E temos até ali no nosso link um disque denúncia. Tá? Perfeito. Aliás, foram reativados os telefones, né? O 180, o 100. Sim. Mas é importante também a gente saber que quando a mulher, quando ela precisa do momento de urgência, no momento que está acontecendo, a gente tem que ligar para 153. Para guarda municipal, Sim. que a gente chama, porque é o guarda municipal que vai... E a gente fazer tem o processo aquela ação Patrulha, Patrulha Maria da Penha Penha. aqui, né? Isso. Porque assim, Elas vão estar também. eu já É. tentei fazer o Disque 100, assim. Eu sei que agora estão reconstruindo também isso, mas, gente, deu ruim, chama a PM, chama a vizinha, chama Porque a esse aqui tá perto. GM. É o que você falou. A gente entender que o poder público municipal é aquele que está mais próximo da Sim. gente. É ali que nossa briga começa, né? Isso. Uhum. É óbvio que tem as lutas que vão Sim. escalando, né, de baixo para cima e as de cima para baixo. Mas a nossa luta no dia a dia é aqui, onde a gente consegue bater na porta e cobrar na cara, Exatamente. né? Por isso que eu falo que é tão importante, tão mais importante que fazer prefeito é fazer a Câmara Municipal, Muito mais. Nossa, que é sim. ali que a gente consegue diálogo, né? Espaço, A diálogo. gente teve uma reforma na nossa Câmara, infelizmente não das pessoas, Sim. apenas do espaço físico. né? Nem dos horários, né? Porque os, É de os horários terça-feira, né? são muito complicados para as pessoas, para massa, né? Participar, porque a massa tá voltando para casa, a massa tá fazendo janta. Tá em trânsito, né? A massa não está acessando mais uma vez a Câmara que está no período, né, da manhã, que é o horário que as pessoas estão trabalhando, e não mais às 18 horas, que também já não era um horário tão fácil. Que era de terça às 18, Terça né? às 18, Agora foi para de às manhã. 9. Se eu não me engano, é às 9. Terça-feira, Então, 9 horas da manhã. um horário excelente E aí para é ninguém fácil, assistir. né? Pra ninguém assistir, pra ninguém cobrar, pra Pra não ir ninguém estar lá com presente. cartaz, porque, né, o quanto de cartaz já colocamos aí daquela Muitas Câmara vezes. Municipal de arrumar briga mesmo. Briga no sentido não de sair na mão, gente. Só quando necessário. Discussão. Discussões, assim, De né? lutarmos pelos nossos direitos, lutar a pelos gente falar que a direitos. gente está prestando atenção no que eles estão fazendo, a Sim. gente cobrar eles Colocar também. uma lupa em cima, né? É. Porque E são daí- muitos desses locais que mulheres acabam se encontrando, Sim. acabam se conversando Sim. e se unindo. Eu vou dar o exemplo mais clássico, a Fernanda já sabe. Eu conheci a Mariana Janeiro assim, no Na meio de uma treta. briga. Você não tava brigando com a Mari, não. Não, né? a gente já- Tava juntas as duas. elas Não, mais era estavam- uma briga ali, 2015, foi um ano difícil. E Nossa, aí eu muita briga conheci. 2015. E aí eu conheci a Mari nesse meio, e ela falou, não acredito. E a gente começou a conversar. Hoje estamos aí, ó. Amigas de café e fofoca. E muita E luta. política. E muita Luta. política e muita, Muita luta. É, porque também, dentro dessa luta de políticas públicas, que é isso que a gente está conversando até agora, e aí já deixa um gancho para um próximo papo, que é essa violência de mulheres dentro da política. Sim. Então,
A gente tem um projeto aqui, Dias Mulheres né? virão. Eu já quero essa peita aqui. Ô, Mari Janeiro, libera aí a camiseta para Ó, a venda. camiseta a gente ainda não tem, mas se você quiser um colante grande, a gente já tem. Um Já quero adesivo ali, aqui, ó. Já coloca no cenário. Que é justamente isso, né? A Rede Valentes, ela tá se formalizando de fato. Conseguimos, Oh, Tainá! gosto Glória a assim, empreendedorismo na luta, gente. Isso, vamos ter um espaço, né? Aproveitando aqui, deixa eu vender o meu peixe. Por favor, o seu peixe é o meu Nosso peixe. O nosso peixe, O gente. nosso peixe, porque é nosso, a Sim. Rede Valentes. Né? Foi construída por nós, mas é pra nós, mulheres, né? De quando é a Rede Valentes? 2019. 2019. Eu lembro a janeiro de primeira 2019. entrevista que vocês foram na rádio falar da Rede Valentes, que estava começando ali. Foi eu e a Rose Gouveia É. até, né? Rose também, né? Importantíssima na nossa luta, na luta LGBTQI+. E a gente, né, se organizou, conseguimos, estamos lá formalizando, então a gente vai ter um espaço onde a gente vai conseguir estar fazendo as nossas oficinas, Perfeito. já os projetos que a gente tinha, né, clube de leitura, clube de escrita, e para a gente poder atender melhor também, né, as mulheres. E um dos projetos que a gente tem agora, que é novo, esse é fresco, que é Dias Mulheres Virão, que é justamente isso, a gente colocar mulheres nos espaços de poder, né, seja ele político, jurídico, até mesmo no Aham. privado, mas que a gente possa estar colocando mulheres, né, nos espaços de poder e que elas entendam o que são as violências de poder, né, dos espaços de poder. Porque assim, tem mulheres que dizem que não gostam do feminismo, que não são feministas, mas se aproveitam das benesses da luta das mulheres que vieram antes, né? Se tá viajando sem o marido assinar lá o documento, se tá no mercado de trabalho, né? Então é muito fácil falar, não sou, não gosto, porém faço uso de todas as conquistas até aqui, é muito fácil, né? Sim. Então, assim, é importante que também o feminismo ele chegue para todas as meninas, Sim. começando nas meninas, né? E a gente consiga olhar nossas avós, né? As que vieram antes, e também entenda as violências que sofreram e como isso reflete hoje, né? Mas, ó, eu dou aula para 6º ano e eu tô tendo umas surpresas muito boas com os meninos, né? Que a gente tava falando aqui dos meninos. A gente tá tendo, pelo menos eu tenho convivido com meninos que tem já uma pontinha ali, que é a mãe, né? Fazendo ali sua educação feminista, a gente tem meninos que estão já com uma ideia, uma visão de eles entrarem em questão lá entre eles, mas é machismo e o feminismo, né? Colocando o oposto. Aham. E aí um dos meninos fala assim, não, machismo não é isso não, machismo é opressão contra as mulheres. É a gente tomar espaços delas e achar que a gente é melhor que elas. Então, assim, para uma criança de 6º ano, 11 anos, Nossa, falar maravilhoso. isso, quase que a professora chora. Nossa, olha, se tivesse nessa, eu ia chorar porque eu choro mesmo. Né? A esperança, meninas. A esperança. esperança. Dias Mulheres virão, né? Dias Mulheres Mulheres Virão. Virão. Ó, gente, ó, @Mulheres em Luta, Jundiaí. Tá aqui o @ das meninas. Eu já tô seguindo aqui. A Júlia também, ela é obrigada a seguir, porque aqui... Ó, pra quem tá pela rádio, gente, @Mulheres em Luta. Pra quem tá no YouTube, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar. Para vocês acessarem, participarem e também, se puderem contribuir de alguma forma com a luta. Tem Pix, alguma coisa? Vamos lá, né, temos gente? Pix, Temos. Estamos aceitando doações, porque a gente tem, justamente para fazer as oficinas, para a gente poder fazer os panfletos, banners. O Pix é da Fernanda Mendes. Ah, Eu- Fernanda sendo linha de frente. Estamos lá, já contribuí um pouquinho mais alguma coisa, né? E é o meu número de telefone. Aí agora todo mundo vai saber. Você quer que eu deixe na caixa de mensagem? Ver se Pode, dá... O que você prefere? Pode, tem lá no Wiki. Se você quiser, também a gente pode, pra quem tá assistindo pelo YouTube, a gente pode te mandar o QR Code e você colocar. Perfeito, me manda o QR Code. Gente, ó, pra quem tá pelo Pode. YouTube, vai rolar um QR Code aqui em algum lugar dessa tela. Se você só tá vendo agora a gente falar do QR Code no final, ele vai estar desde o começo, tá? Então, vamos deixar um QR Code aí pra contribuição. Então é lá, apareceu lá Fernanda Mendes, é Banco Itaú. Aí já sabe que está fazendo a doação pra gente, a gente depois vai estar passando tudo que a gente gastou, que a gente tá, né, para as pessoas. Fazer a prestação de contas, prestação tudo de contas pra bonitinho. saber como que tá. E muito obrigada, inclusive, quem já fez a doação, a gente já tá recebendo uma boa doação. Tem até quem tá, grupos, né, que tem doando valor. Então, também muito obrigada, Legal. gente, por entender, né, a nossa luta e saber que ela é legítima, que a gente tá aí há muitos anos e que não é à toa, né? Não é à toa. E E essas- ainda é necessário, Ainda né? é necessário. É, E essas infelizmente. doações não são só pra gente. A Sim. gente tá ajudando a comunidade Ilhabela.
né? Inclusive no dia do ato, quem puder trazer alimentos não perecíveis, todo alimento será direcionado para a comunidade, tá? Que aí Perfeito. vamos fortalecer as mulheres. Principalmente alimento, assim, roupa, a gente, né, Roupa, tal, mas roupa para criança, principalmente, mas principalmente alimentos. Se tiver alimento não perecível. Quando é você tem um principal. ministro, gente, que ele vai lá na Receita Federal e vê as apreensões e libera ali o que é possível, né? Você dá um quentinho no coração, né? Só fico sentindo porque eu queria ele presidente, no mínimo governador, mas não rolou. Não foi dessa É. vez, gata. Vamos ter que esperar aí mais um tempo. Mas ok, tá lá trabalhando, isso Tá que importa, fazendo muito né? bem a parte dele. É isso que importa, assim, renova o nosso quentinho no coração. E também nos ajuda no dia a dia, né? A lutar, né? De olhar e falar, olha que bom, temos um presidente que vai lá na tragédia agora e fala, eu sei quem partido, sei o seu, mas agora a gente tem que trabalhar junto. E é Exatamente. isso. Exatamente. É um mínimo de civilidade que a gente precisa para reconstrução, né? Porque eles são nossos funcionários, né? Não Sim, somos nós que sim. prestamos nada pra E eles. outra, a eles gente prestam pra vem gente. no discurso do exemplo, né? Nesse discurso do exemplo, que a gente estava tendo uma coisa completamente oposta, né? E mulheres na linha de frente do governo também, Sim. né? A gente falou de violências aí, que eu quero trazer essa pauta para cá ainda. Já trouxe uma vereadora de Itupeva, a Cícera, que sofre muita violência e perseguição dentro da Câmara Municipal. Deu os relatos dela aqui, enfim, muito difícil, mas olhar as mulheres, independentemente de partido, né, essas que estão sofrendo as violências dentro da política, dessas estruturas, até para que outras mulheres tenham coragem de acessar, né, Não, esses e é espaços. bacana até realmente ter a oportunidade de mulheres de partidos diferentes Sim. discutirem, porque no final das contas a gente vai ver que a gente está muito mais juntas, né? Aham. Do que distintas e separadas, né? Sim. A gente está muito mais juntas. As porque violências contra as mulheres, se repetem, né? ela se repete. Não sempre. importa onde, infelizmente, ainda. Sim. Mas é por isso que a gente não vai ficar quieta, a gente vai falar mesmo. Aqui ninguém fica quieta, gente. Obrigada, meninas. Ah, obrigada obrigada a você, mesmo. te Vejo vocês agradece. no ato. Mais uma vez, né? Sempre dá aqui com o microfone aberto pra gente. Mas volta mais vezes, tá? Agora, bem-vinda. Mariana? Volte sempre. Agora eu vou voltar, então. É assim que funciona. Vem Relaxou, uma, vem né, 10. Mar? Relaxou, tá vendo? Nem doeu. Tá vendo? Nem É doeu, assim que pô. funciona, Mas tá gente. faltando a nossa amiga, a Carol. A Carol. A Carol vai vir aqui dar relato o quê? Do Caminho de Santiago. É isso que eu quero. Quero, porque eu tô já esperando pra receber isso. Essa É. informação. Tá vendo? Aí Já vai tem- dela só fazendo TikTok lá no Caminho de Santiago. Dancinha. Meninas, obrigada. Nos encontramos dia 11, então, no ato, saindo ao meio-dia em frente à Câmara Municipal de Jundiaí. Com certeza. A Quecolab fica, que vai ter as oficinas antes, fica na Marechal Deodoro da Fonseca, ali próximo ao antigo Correio. É Correio lá Isso, ainda, não é mais, né? Ainda é. É Correio e também tem a Antiã Sanremo ali, pra quem não é do tempo do Isso Correio, é do mesmo. tempo da Sanremo. Ainda tem o Grêmio? Tem o Grêmio Tem também. o Grêmio ainda, é ali naquela região. E vou deixar tudo linkado para vocês aqui na caixinha do YouTube, combinado? Você que tá pela rádio, vá até o YouTube, vai às redes sociais do Francamente, para você pegar todos os links que a gente falou aqui hoje e fazer o seu Pix para essas mulheres incríveis que me representam aqui. Obrigada, meninas! Obrigada a você. A também. gente Valeu, agradece. gente. Juju, obrigado aí, Júlia, pilotando as câmeras aqui do Francamente hoje. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.